Fala pessoal, eu sou Paulo Alves, editor de cripto do Infomoney Coindesk, e esse aqui é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Bom, mas finalmente agora que passaram as eleições, as atenções dos brasileiros voltam para quê? Se voltam para a Copa do Mundo, que começa aí em menos de um mês lá no Catar. Mas o que isso tem a ver com cripto? Bom, o programa de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar que existem criptos ligadas às seleções da Copa do Mundo, são os famosos fan tokens, que ganharam aí notoriedade no Brasil depois que vários clubes brasileiros lançaram esse tipo de ativo aí nos últimos meses. Eles agora buscam espaço entre os times nacionais de futebol que vão disputar aí o título da Copa do Mundo lá no Catar daqui a pouquinho. Bom, mas segundo especialistas, tem várias pessoas, vários traders já buscando se posicionar nesse tipo de ativo. Nos últimos dias, o levantamento do CoinDesk apontou que fan tokens dispararam até 30%, mesmo com o resto do mercado operando de lado. Segundo o Wes Hansen, que é o diretor da casa de análise cripto Arca, o motivo é simples. Segundo ele, há muito dinheiro esperando por qualquer oportunidade de investir. E a Copa do Mundo, segundo esse especialista, é um possível evento catalisador de preços. Bom, mas se você ficou interessado nesse assunto, é importante saber que para comprar qualquer ativo, para tomar uma decisão como essa, é importante antes, é claro, conhecer sobre esse assunto. E é por isso que hoje, aqui no Cripto Mais, eu vou conversar com o Felipe Ribe, que é o diretor para o Brasil da Sócios.com, que é a principal empresa de fan tokens do mundo. E você confere a entrevista logo depois da vinheta. Então, pessoal, eu estou aqui hoje com um convidado especialíssimo, com o Felipe Ribe, que é o diretor da Sócios.com para o Brasil. Felipe, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Fala, Paulo. Fala, pessoal aí que tá escutando, tá assistindo. Um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Felipe, a gente vai falar de, claro, fan tokens e Copa do Mundo, mas eu acho que para introduzir esse assunto, nada melhor do que falar sobre o que são os fan tokens, né? E assim, eu queria começar perguntando para você o que são os fan tokens e não só isso, mas por que clubes precisam de fan tokens para, por exemplo, oferecer eventos exclusivos para os seus torcedores e não fazer algo próprio? Por que precisa de cripto para oferecer esse tipo de vantagem? Cara, vamos lá. Um fan token, na verdade, é bom a gente diferenciar, né? A gente ainda está num momento de educação, digamos assim, no mercado. Então, um fan token ele não é uma criptomoeda. Por quê? Uma criptomoeda ela basicamente serve para duas coisas. Uma como meio de pagamento, outra como reserva de valor. Um fan token ele é um token de utilidade, ou seja, ele prover utilidade para quem os possui. Então, que tipo de utilidade os fan tokens da Sócio provém? A gente tem dá acesso a diversos tipos de benefício, como, por exemplo, a gente tem no São Paulo, que é um dos nossos parceiros, a gente tem um camarote no Morumbi, tem um camarote na Neoquímica Arena do Corinthians. Então, todo jogo do São Paulo e do Corinthians, a gente coloca uma cota de ingressos para serem resgatados dentro do nosso aplicativo. E quem tem um número determinado de fan tokens consegue fazer esse resgate. A gente tem uma cota de camisas autografadas. A gente tem uma cota de visitas a centros de treinamento, meet and greet com jogadores. Fizemos recentemente também no Flamengo o jogo do Penta, né, um jogo comemorativo dos 30 anos do título brasileiro de 92 do Flamengo, onde fan token holders do Flamengo puderam resgatar o direito de jogar uma partida formato oficial no estádio da Gávea, com a presença de jogadores, 7 jogadores que foram campeões brasileiros em 1992. E, além de todas essas experiências, a gente também provê poder de voto em algumas enquetes relacionadas a esses clubes. Então, já tivemos enquete para definir design de braçadeira de capitão, já tivemos enquetes para definir layout de ônibus, a bandeirinha de escanteio do São Paulo também foi um desenho feito por uma torcedora do São Paulo, que foi escolhida pelos fan token holders do São Paulo, então também esse tipo de benefício. Então, basicamente, um fan token, ele é esse token de utilidade, sendo a utilidade desbloqueio, né, acesso a benefícios, experiências e tudo mais, além de poder de voto. E por que os clubes precisam dar sócios, né? Ou melhor, por que eles precisam de cripto? Porque fica muito mais fácil de você conseguir fazer com que essas pessoas enxerguem valor em cima desse ativo também, né? Então, por exemplo, se você hoje é um sócio torcedor de qualquer um desses clubes,
você tem acesso a algumas coisas e tudo mais, mas uma vez que você quer deixar de ser sócio, você não consegue, por exemplo, negociar isso ou reaver parte desse investimento que você fez naquele ativo. Então, utilizando a blockchain fica muito mais simples, muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais facilitada, digamos assim, essa troca entre as pessoas que fazem parte daquela plataforma e que possuem fan tokens. E, obviamente, nós sendo um provedor de tecnologia, a gente consegue trabalhar em parceria, somos parceiros dos clubes, né? Justamente para poder prover essa nova forma de engajamento para clubes de futebol, não só clubes de futebol, organizações esportivas em geral. Tem vários clubes brasileiros que têm os seus fan tokens junto com a Sócios.com. Você pode dar rapidamente um panorama geral sobre quais clubes já têm o seu fan token? Como é que está esse projeto junto a A esses clubes gente brasileiros? tem 9 parceiros aqui no Brasil, né? Então temos aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. No Rio de Janeiro temos Flamengo, Vasco e Fluminense. Temos o Atlético Mineiro, o Internacional e o Bahia. Desses a gente já tem lançados em negociação, né? No mercado, ou seja, qualquer pessoa pode entrar no nosso aplicativo e comprar esses fan tokens do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo e do Atlético Mineiro. Lançamos também o do Internacional, estamos no meio, né? O último dia do lançamento do Vasco, quando vocês provavelmente assistirem essa entrevista, o Vasco já vai ter terminado o lançamento também. E estamos para lançar ainda o Fluminense, o Bahia e o Palmeiras até o final de 2022. Além desses 9 clubes de futebol, temos também a MIBR, que é uma das principais organizações de esportes eletrônicos de todo o mundo, né? Uma organização brasileira, mas com renome aí no cenário global, que também é nosso parceiro aqui no Brasil. Então a gente conta que a gente tem aí 10 organizações esportivas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo são mais de 160 organizações. Então temos desde clubes gigantescos como PSG, Barcelona, Manchester City, Juventus, temos organizações como o UFC, Copa Davis, temos equipes de Fórmula 1 como Aston Martin, Alfa Romeo, então uma série de diferentes organizações esportivas das mais diversas modalidades. Interessante. Agora, você mencionou que fan token não é exatamente criptomoeda, enfim, é um token de utilidade, só que ele também se mexe, às vezes tem volatilidade como de criptomoeda, né? E lá no mês de agosto, o token da própria Chiles, né, que é a blockchain da Sócios.com, foi ali a que mais valorizou naquele mês e teve vários fan tokens também seguiram ali um movimento parecido. O que afinal mexe com o preço de um fan token? Cara, obviamente que qualquer ativo ele flutua de acordo com oferta e demanda, né? Então, até é bom para a gente explicar para as pessoas, né? A gente tem os fan tokens, que são os tokens de utilidade, e a gente tem a criptomoeda, que é a Tilis, que é a blockchain sobre a qual a aplicação da sócios e os fan tokens são emitidos, né? Então, a Tilis, por exemplo, hoje, ela ainda é uma blockchain fechada, ou seja, a gente só tem a aplicação da sócio desenvolvida, mas a gente está agora na fase de testes da Tilis 2.0, que vai ser uma blockchain um pouco mais aberta, ou seja, desenvolvedores vão poder aplicar projetos para começar a desenvolver ali em cima. Então, naturalmente, quando isso acontece, né, quando você começa a atrair desenvolvedores para desenvolver novas aplicações ali dentro, obviamente você tem mais pessoas interessadas naquela blockchain, como é o caso da Tilis. Então, dá para atribuir também um pouco desse aumento, digamos assim, né? Justamente nesse aumento da demanda, digamos assim, pelo token, né? pelo CHZ, que acaba, obviamente, influenciando no preço. Mas, como qualquer ativo digital, ele varia de acordo com oferta e demanda. Certo, agora a gente está agora chegando na Copa do Mundo e todo mundo quer saber, quando olha para fan token, apesar de que você acabou de mencionar que a própria Sócios tem fan tokens de outras modalidades e tudo mais, mas enfim, a verdade é que principalmente no Brasil, quando as pessoas falam de fan tokens, falam principalmente de futebol, e chegando à Copa do Mundo, o que vem à mente das pessoas é se isso pode ter alguma relação. Será que os fan tokens têm alguma ligação com a Copa do Mundo? Tem seleção nacional hoje em dia que já tem fan token? Como é que é a relação com seleções nacionais? A gente tem a seleção de Portugal, né? E a seleção argentina também, que são dois dos nossos parceiros aí que estarão na Copa do Mundo. A gente também tem a seleção italiana, infelizmente a Itália não se classificou para
para essa Copa de 2022, mas temos a seleção de Portugal e a seleção argentina, e obviamente, como qualquer outra propriedade esportiva, esses fan tokens também provêm experiências, acesso, poder de voto relacionados a essas seleções. Falando especificamente sobre a Copa, a gente ainda está trabalhando internamente, né? Já temos um planejamento, mas ainda não chegou o momento da gente divulgar exatamente que tipo de ação, que tipo de experiência isso vai acontecer durante a Copa do Catar, mas sim, as pessoas podem esperar que, como eu falei, né, o fan token é um token de utilidade e, obviamente, essa utilidade se estende também para as seleções nacionais que são nossos parceiros. Então, só relembrando, seleção de Portugal, seleção argentina são parceiros oficiais da Sócios.com que estarão na Copa do Catar. Legal. Agora, para quem está acompanhando a Copa do Mundo e está pensando, por exemplo, apesar de que você já falou que fan token não é criptomoeda, não é investimento, tem muita gente que trata dessa maneira. Inevitavelmente está no mercado e as pessoas especulam. Ah, o que na Copa do Mundo pode acontecer para mexer em preço de fan token? A gente pode esperar que, por exemplo, o desempenho de determinado jogador que até joga num clube que tem um fan token possa ter a capacidade de influenciar no preço desse ativo, enfim, de utilidade? Olha, Paulo, é muito difícil eu chegar aqui e falar algum tipo de coisa nesse sentido, porque pode soar como como é que eu posso dizer, como um conselho financeiro, digamos assim, e eu acho que esse não é o meu papel, e repito, assim, não é o papel da Sócios promover os fan tokens como um investimento, como um token de investimento. Obviamente, a gente sabe que tem pessoas que compram com esse fim, esperando isso ter algum tipo de lucratividade mais à frente, mas hoje a gente se posiciona como um token de engajamento. Então, o que eu sempre gosto de falar para as pessoas é: não comprem fan tokens com esse fim de investimento, porque quem prometer para vocês, aliás, não só com fan token, tá, pessoal? Com qualquer tipo de ativo financeiro, qualquer promessa de retorno garantido, tirando renda fixa, certamente não tem muito fundamento. Então, o que a gente sempre fala aqui na Sócios é: comprem fan tokens para que vocês consigam usufruir da utilidade desse ativo. E, obviamente, o nosso papel como empresa é estar sempre aumentando a utilidade desse ativo para que ele se torne cada vez mais atrativo. Dessa forma, a gente aumenta a demanda, né? Mais pessoas têm interesse em comprar e, obviamente, naturalmente, como eu falei, como qualquer ativo digital, como ele é movido, o preço dele é movido por oferta e demanda, quanto mais atrativo ele for, mais pessoas querem comprar, naturalmente o preço aumenta. Mas é muito difícil a gente especular agora o que pode acontecer na Copa, que vai fazer com que o preço aumente ou o preço diminui. Eu não me sinto confortável, não é o meu papel aqui dar qualquer tipo de conselho financeiro. O conselho que eu posso dar é: comprem fan tokens para vocês poderem usufruir de todos os benefícios que a gente já dá. E como eu falei, são muitos benefícios. Convido vocês a baixar o app da Sócios.com e conferir todos os benefícios que a gente já providencia, né, que a gente já oferece para todos os nossos holders. Agora, você, claro, não fala de preço, mas a gente pode falar talvez de demanda. Acho que demanda acho que pode ser a grande chave para a gente entender se pode haver maior interesse por fan tokens, né? Acho que preço, acho que, claro, a gente pode pode considerar como um efeito disso, mas a Sócios.com, por exemplo, espera que haja uma procura maior, até pela exposição durante a Copa do Mundo, pelos fan tokens. O que vocês estão esperando do evento? A gente, obviamente, né, quando a gente fala de um evento que é talvez o maior evento esportivo que existe, que só acontece de 4 em 4 anos, onde até aquelas pessoas que, de repente, não assistem futebol ao longo dos 4 anos se interessam em acompanhar, naturalmente a gente espera uma procura maior por esses fan tokens, especialmente os das seleções, na seleção argentina e da seleção portuguesa. E como eu falei, naturalmente, quando a gente tem uma procura maior, né, uma demanda maior, a tendência é de aumento de preço. Mas, novamente, assim, não tem como a gente chegar aqui, eu seria muito leviano se eu chegasse aqui e prometesse: ó, pessoal, com certeza vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O nosso papel na Sócios é fazer com que essa demanda aumente, tornando o produto mais atrativo, né? Fazendo com que as pessoas consigam ter
cada vez mais utilidades, mais experiências que são possíveis de serem resgatadas dentro do nosso aplicativo, mais enquetes ali dentro que são realmente relevantes, que fazem as pessoas se interessarem em participar. Dessa forma, é a única forma que a gente consegue influenciar, digamos assim, na atratividade desse token. E aí, como eu falei, influenciando na atratividade, mais pessoas têm interesse em comprar, e aí, naturalmente, o preço acaba aumentando também. Mas é difícil, obviamente, que a gente tem uma expectativa pela atenção, né, que é movimentada, né, um evento desse tamanho, mas também, novamente, seria leviano da minha parte chegar aqui e falar, galera, vai acontecer isso com certeza e tudo mais. O nosso trabalho aqui é aumentar a utilidade, tornar esse produto um produto, de fato, cada vez mais atrativo para os nossos holders. Legal. Agora, você comentou um tempo atrás, aí na nossa conversa, que de uma diferença aí entre o fan token e, por exemplo, o programa de sócio-torcedor que os clubes têm normalmente, né? Agora, no sócio-torcedor existe uma limitação, você pode comprar um por pessoa, não tem assim muita lógica comprar mais de um para uma pessoa só, diferente dos fan tokens. Ah, por que que um torcedor, o fã de algum clube, ou de uma seleção, no caso da Copa do Mundo, teria interesse em comprar uma quantidade maior de fan tokens? O que que muda nessas experiências, nessas vantagens que os clubes ou seleções oferecem de acordo com o volume de tokens que o holder tem? Perfeito, Paulo. A gente antes de mais nada, né? A Sócios ele é um app de engajamento. Então, você tem diversas funcionalidades dentro do nosso aplicativo. Então, não só as votações e tudo mais, a gente tem um token hunt, que é tipo um Pokémon Go, onde as pessoas podem caçar tokens na rua, né? Usando realidade aumentada, a gente tem uma sessão de palpites, a gente tem uma sessão de check-in, agora no intervalo dos jogos temos um game, um game de cobrança de faltas e tudo mais. E por que eu estou falando isso? Tudo que é feito dentro do aplicativo, as pessoas vão acumulando pontos. Quando elas acumulam um determinado número de pontos e um determinado número de fan tokens, elas conseguem ir resgatando esses benefícios que eu falei. Então, a gente tem desde coisas que com um fan token você consegue fazer, mas, por exemplo, como eu falei, a gente tem um camarote na Neoquímica Arena do Corinthians. Vai ter a semifinal, provavelmente as pessoas vão assistir essa entrevista, já vai ter acontecido, mas a semifinal entre Corinthians e Fluminense, né, segundo jogo, que é na Neoquímica. Por a gente ter esse camarote, a gente tem uma cota de ingressos que as pessoas podem resgatar no nosso aplicativo, e para conseguir resgatar ingressos de camarote, desses ingressos VIP que a gente chama, ela precisa ter pelo menos, varia de jogo, mas entre 25 e 50 fan tokens. Ingressos de arquibancada geralmente são entre 10 e 20 fan tokens. Então, varia de acordo também com a exclusividade, digamos assim, a escassez daquela experiência. Então, quanto mais fan tokens você tem, digamos que você tem mais acesso ao maior número de experiências que a gente provê ali dentro do aplicativo. E aí, diferentemente também de um sócio-torcedor, um sócio-torcedor ele requer um pagamento mensal, né? Você precisa ficar renovando aquele pagamento. Geralmente, sócio-torcedor também ele é muito focado na venda de ingressos, prioridade, descontos e tudo mais. O fan token ele é uma compra única. Uma vez que você compra esse fan token, ele está na sua carteira. Quando você resgata esses benefícios, você não gasta esses fan tokens, você gasta apenas esses pontos que você acumula ao utilizar a nossa aplicação. Então, o fan token ele é um pagamento único. Uma vez que ele está dentro da sua carteira, você só deixa de ter esse fan token se você quiser revender, né? Se você quiser vender para o mercado e reaver parte desse investimento que você fez naqueles ativos. Então, essa é basicamente a diferença e por que a gente tem diversos níveis, digamos assim, de experiências de acordo com o número de fan tokens. Mas, por exemplo, para votar nas enquetes, com um fan token você já consegue votar, mas você tem o peso do voto de acordo com o número de fan tokens que você tem. Então, se eu tenho um fan token, sei lá, do Atlético Mineiro, e eu voto numa enquete para determinar o design da braçadeira de capitão e tudo mais, o peso do meu voto é 1. Se eu tenho 20 fan tokens, o peso é 20. Então, também na parte de votação, você tem essa questão do peso do seu voto em relação àquela opção que você está escolhendo.
E eu entendo também que, para experiências mais exclusivas, geralmente quem tem mais fan tokens acaba levando vantagem nessa seleção. Então, por exemplo, se eu tenho fan token de um time que tem um jogador que eu sou um grande fã e eu tenho o sonho de ter algum encontro com ele um dia, talvez nem exista essa vantagem ainda, mas talvez seja mais interessante ter mais fan tokens para aumentar a chance disso acontecer. Seria mais ou menos isso? Exatamente, não é nem aumentar a chance, Paulo. A gente, algumas experiências, na verdade, todas as experiências que a gente coloca para resgate no nosso aplicativo, elas têm um número mínimo de fan tokens que você tem que ter para poder resgatar. Então, como eu falei, ingresso de arquibancada, né? Todo jogo em casa dos nossos clubes parceiros, a gente tem uma cota de ingressos. Geralmente, ingresso de arquibancada você tem que ter pelo menos 10 fan tokens. Ingressos VIP, ou de área VIP, ou de camarote, você tem que ter pelo menos 25 fan tokens. O jogo do Penta, que eu comentei do Flamengo anteriormente, foram 50 fan tokens. Então não é promoção, sorteio, é resgate que a gente tem uma cota ali e é ordem de chegada. Se você está apto em número de fan tokens e em número de pontos que você acumula no nosso aplicativo, quando a gente abre esse resgate ali dentro, é só você entrar, aquilo ali vai estar liberado para você poder resgatar, você resgata e você recebe um e-mail com todas as instruções e tudo mais, para você poder ir na partida e visitar um CT, ganhar uma camisa e tudo mais. Então, não é quanto mais fan tokens, mais chances eu tenho de ganhar. É quanto mais fan tokens, mais experiências eu sou apto a entrar para poder resgatar dentro do nosso aplicativo. Agora, você falou que tem como a gente oferecer, o fan token oferecer vantagem para quem está assistindo a seleção, por exemplo, da Argentina ou de Portugal, né, que ainda vão anunciar algumas novidades. Agora, quem não tiver assistindo a Copa, tiver à distância, que assim, vai ser a maioria das pessoas, né? Quando a gente vê no clube hoje, você deu o exemplo aí, quem tem um fan token no Corinthians, por exemplo, pode ter uma vantagem indo no estádio e tudo mais, mas quem está à distância assistindo uma seleção pela televisão, tem como oferecer algum tipo de vantagem para esse torcedor? Com certeza, né? A gente, por exemplo, uma das coisas que a gente mais tem aqui são itens utilizados em jogos. Então, desde ou itens em geral, né? Então a gente tem camisas que são autografadas, camisas que não são autografadas. Por exemplo, a gente fez no Dia dos Pais uma ação com São Paulo, né? A gente tem a marca da Sócios no uniforme oficial de São Paulo, no jogo com o Bragantino foi o lançamento do uniforme 3 no São Paulo, uma camisa super bonita, e a gente deu aos fan token holders do São Paulo a chance de resgatar e colocar o nome dos pais dessas pessoas no uniforme de jogo, né, com jogadores atuando com aquele uniforme, e depois do jogo, a camisa usada em campo foi enviada para casa dessas pessoas. E a gente teve gente do Brasil inteiro que participou disso. As bandeirinhas de escanteio do São Paulo, como eu falei, né, foi uma votação feita dentro do aplicativo e as bandeirinhas em jogos oficiais do São Paulo foram autografadas e também foram colocadas à disposição para resgate de fan token holders do São Paulo. E a gente teve resgate de pessoas, inclusive de fora do Brasil, que resgataram, que vão receber essas bandeirinhas. Braçadeiras de capitão e tudo mais. Então, com certeza, tem algumas coisas, né, que a gente fornece também, que pessoas que não necessariamente moram na cidade do time ou no país da seleção, ou vão estar no Catar e tudo mais, a gente vai ter coisas ali, obviamente, que essas pessoas podem usufruir. Inclusive, por que não, sei lá, eventos, watch parties e tudo mais. Obviamente que eu não tô dizendo que isso vai acontecer especialmente para a Copa, mas são coisas que a gente trabalha aqui na Sócios, por exemplo, com os clubes que a gente tem aqui no Brasil. Legal. E aí, para finalizar, Felipe, eu queria perguntar para você, para quem nunca comprou qualquer cripto na vida, ou fan token, qualquer coisa, como é que a pessoa faz, o que é que precisa fazer para poder adquirir fan token se ela tiver interesse? Cara, muito simples. Vai entrar na sua loja de aplicativos do seu smartphone, vai digitar sócios.com, vai baixar o nosso app, né? Vai criar a sua conta, né? O nosso aplicativo ele tem toda a parte de KYC, então você vai botar seus documentos e tudo mais ali dentro, né? Somos uma empresa super séria em relação a isso. Uma vez que você tem a sua conta ali dentro, você tem que comprar a TILIS, né? O CHZ, que é justamente a cripto que é da Tilis, que é a nossa blockchain, e
e você pode comprar via Pix, né? Você pode fazer ou Pix ou cartão de crédito, então é super simples. E uma vez que você tenha esse TILS, esse CHZ dentro da sua carteira do aplicativo, você só entra na página do clube ou dos clubes, né, das organizações esportivas que você tenha interesse, e aí você só troca esse TILS pelo número de fan tokens que você quiser. Você pode ter tudo de uma organização esportiva só, ou você pode ter de várias organizações esportivas. Uma vez que você faz isso, se você tiver, obviamente, um número determinado, né, de fan tokens dentro da sua carteira ali, você já pode começar a votar, já pode começar a resgatar esses prêmios, utilizar o nosso aplicativo, né, palpites e tudo mais. Então, você já está apto a fazer isso. Então, é super simples. Baixem o app da Sócios. Né, vocês conseguem utilizar o app da Sócios também. Não necessariamente precisa comprar o fan token, então vocês podem participar de algumas coisas que tem ali dentro do app, sem precisar necessariamente comprar o fan token. Então, podem baixar o app, né, para você utilizar o aplicativo. Tem muita coisa que não necessariamente você precisa ter o fan token, então recomendo que vocês baixem, deem uma olhada, vejam todos os rewards que a gente tem, né, os resgates que a gente tem ali dentro, que tipo de enquete a gente tem ali dentro. E aí, se você gostar, se você achar que vale a pena, faça o que eu falei. É super simples, você pode fazer com Pix, cartão de crédito, comprou CHZ, entrou na página da organização esportiva que você quiser, só fazer a troca de CHZ por fan token, e aí você já está apto a usufruir de todos os benefícios que a gente fornece ali dentro do aplicativo. Maravilha, Felipe. Então, eu conversei aqui com o Felipe Ribe, o diretor da Sócios.com para o Brasil. Obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Paulo. Foi um prazer, cara. Estou à disposição. E é isso. Sigam a Sócios.com também no Twitter, né? Sócios Brasil, @Sócios Brasil. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só marcar a gente lá, que a gente tem o nosso time pronto para responder e para ajudar todo mundo que queira participar desse universo maravilhoso que é o universo de fan tokens. Legal. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Felipe Ribe, da Sócios.com. Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários aqui do lado se vocês ficaram aí com algumas dúvidas sobre fan tokens. Todo mundo, será que entendeu o que são esses ativos? E também fica ligado no infomoney.com.br, que vai ter matéria contando quais seleções da Copa do Mundo têm fan tokens disponíveis para comprar. Não são só Argentina e Portugal, tem também várias seleções, inclusive a seleção brasileira. Então fica ligado que vai ter matéria explicando sobre isso. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Eu fico por aqui e espero todo mundo na próxima segunda-feira com mais um Cripto Mais. Até lá.